Antes de orarmos, vamos ler Salmo 34, 18, 19, Nevi. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Agora vamos orar juntos. Você nunca imaginou que o silêncio pudesse ser tão barulhento. Ele pressiona por todos os lados, vibrando com a ausência daquilo que antes existia. O riso dele no corredor, os passos dela na cozinha, a voz deles do outro lado da linha. Agora, tudo está quieto e pesado. E embora os outros já tenham seguido em frente, como sempre acontece, você se vê preso num momento que não sabe como terminar. O luto não tem calendário. Ele se recusa a ser agendado, medido ou resolvido. Ele te acorda à noite com lembranças que você não pediu e te encontra durante o dia com 1000 lembretes do que você perdeu. Em alguns dias você continua, até sorri. Em outros, respirar parece um ato de coragem. Mas em algum lugar, entre a dor e a saudade, você ouve um sussurro. Não é alto, não exige. Vem quando o mundo se cala, quando suas mãos estão cansadas demais para se juntar em oração, quando sua voz treme e as lágrimas caem livremente. Esse sussurro diz: eu te vejo. É a voz da Escritura, viva e antiga, esperando no livro que você quase não abriu hoje. Você vai aos Salmos, porque o luto não quer sermão, ele quer ser compreendido. E Davi, com toda a sua dor poética e crua, parece entender. Você lê: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Por que estás abatida, ó minha alma? Estou cansado de tanto gemer. Cada versículo parece que alguém entrou com você no seu vale e ousou colocar sua dor em palavras. Isso não é religião polida. É fé bagunçada, sangrando, cheia de perguntas, do tipo que pergunta: onde estás, Deus? E ainda ela assim acredita que ele pode responder. E então você encontra Salmo 34. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Poderia realmente ser verdade? Que Ele está perto, agora aqui, neste luto que se recusa a ir embora? Você já ouviu essas palavras antes, talvez em um funeral, talvez em um sermão. Mas agora soam diferente. Agora parecem menos um versículo e mais uma boia de salvação. Você não se sente resgatado, não se sente liberto. Ainda não. Mas algo dentro de você, talvez fé, talvez desespero, se agarra à esperança de que essas palavras não voltarão vazias. Talvez Deus nem sempre resgate tirando a dor. Talvez Ele resgate ficando com você dentro dela. Então você fecha os olhos, permite-se chorar, não o choro contido e bonito, mas o verdadeiro, que tem gosto de luto e esperança misturados. E de alguma forma, nessa entrega, você começa a notar uma mudança. O quarto ainda está vazio, a perda ainda é real, mas a solidão começa a se dissipar. Você se lembra de Jesus diante do túmulo de Lázaro, Deus em carne chorando, não com pressa para fazer um milagre, não pregando, não corrigindo o luto de Marta e Maria, apenas parado ali, chorando. Essa imagem ficou com você. Deus chorando ao lado de um túmulo. Isso não tira a dor, mas te diz algo essencial. Ele entende. E talvez isso seja o suficiente por agora. Você não se lembra exatamente quando aconteceu, mas em algum momento, nos dias silenciosos que seguiram o funeral, começou a sentir que não estava completamente só. Não foi uma revelação com trovões, nem coros celestiais, nem céu se abrindo. Apenas uma presença, suave, constante, quase invisível. Como alguém sentado ao seu lado quando ninguém mais podia estar, sem falar, apenas presente. Esse alguém era Deus. Você nem queria palavras. As condolências, embora bem intencionadas, começavam a soar vazias, frases repetidas como um refrão que já perdeu o sentido. Ele está num lugar melhor. Deus tem um propósito. O tempo cura.
Talvez até fossem verdade, mas soavam como bandagens colocadas sobre um osso quebrado que precisava ser restaurado de verdade. O que você precisava não eram respostas, era presença. E foi exatamente isso que ele te deu. Você começou a notá-lo nas pequenas coisas, no jeito como a luz do sol aquecia seu rosto pela manhã através da janela, ou como uma frase de um antigo hino voltava à sua mente exatamente na hora certa. Lembrou-se do cheiro da comida preferida de quem se foi e encontrou força para cozinhá-la uma noite, sem chorar o tempo inteiro. Só metade. Um avanço. Davi escreveu nos Salmos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você sempre imaginou esse vale como um momento breve e intenso, talvez um hospital ou uma ligação trágica. Mas agora entendeu, o vale pode durar dias, semanas, até meses. E atravessá-lo não é marchar firme, é simplesmente continuar. Alguns dias você rasteja, em outros apenas senta, mas você continua, porque Ele está contigo. Você começou a falar com Deus, nem sempre com palavras. Às vezes apenas com suspiros, um olhar para cima, um me ajuda sussurrado. Descobriu que orações não precisam ser eloquentes para serem ouvidas. E ele respondeu, não sempre com soluções, mas com sinais. Você abria a Bíblia e encontrava o versículo certo. Um amigo ligava do nada, sentindo que algo estava errado. Ou então a paz simplesmente vinha. Numa noite você pegou as fotos, coisa que evitava há tempos. Lá estavam aniversários, feriados, viagens, dias comuns que agora brilhavam com significado. E nesse lampejo de gratidão, sim, gratidão, você sentiu Deus de novo. Não apenas ao seu lado agora, mas presente também naqueles momentos. Percebeu que Ele sempre esteve com você, muito antes da perda. E que, de algum modo, mesmo em seu coração partido, Ele estava te dando graça para ver o que teve como presente, não apenas o que perdeu. Deus não promete evitar toda dor, mas promete nunca te abandonar nela. Essa verdade se tornou seu alicerce. Quando as ondas do luto vinham e suas forças falhavam, você voltava àquela verdade. Ele está aqui. Você começou a escrever pequenas orações, às vezes uma frase: Senhor, esteja perto. Outras vezes, páginas inteiras com perguntas, agradecimentos, dúvidas e esperança. Isso ajudava. Tornava o invisível real, o espiritual tangível. Você estava aprendendo não apenas a crer em Deus, mas a caminhar com Ele, como alguém que se importa o suficiente para sentar com você em silêncio e forte o suficiente para carregar o que você não consegue mais segurar. E talvez isso seja o que o amor se parece depois da perda. Não a eliminação da dor, mas a presença de quem nunca vai te deixar enfrentá-la sozinho. A cura não chegou com fogos de artifício. Ela veio como o amanhecer, suave, lenta, quase imperceptível no começo, mas ela veio. Uma manhã, você percebeu que passou uma hora inteira sem pensar na perda. Depois, uma tarde inteira. E em vez de culpa, sentiu permissão. Permissão para sorrir de novo, para fazer planos, para ter esperança. O luto não foi embora, mas mudou de forma. Aquilo que gritava virou sussurro. Aquilo que esmagava se tornou ainda pesado, sim, mas já não paralisante. E no espaço vazio que a perda escavou, algo novo começou a brotar. Deus estava plantando cura. Não o tipo de cura que esquece, mas aquele que lembra com graça, que ainda chora, mas também adora, que transforma cicatrizes em histórias de sobrevivência. Você começou a compartilhar sua história, timidamente no começo, quase sem saber como, para uma amiga passando por um luto, para um vizinho com um olhar vazio de tristeza recente. Você não ofereceu clichês ou respostas prontas. Você ofereceu sua história real, bagunçada, sagrada, e de alguma forma isso deu coragem a eles.
Porque a cura não é apenas algo que se recebe, é algo que se compartilha. Você estava se tornando um poço, não apenas um recipiente de lágrimas, mas uma fonte de água viva. O luto havia aberto espaço para Deus de um jeito que o conforto nunca conseguiria. Você passou a entender que a dor não é o oposto da fé, mas parte do seu solo. E agora, as raízes da sua confiança estavam mais profundas do que nunca. Não ingênuas, não rasas, mas forjadas no fogo da perda e regadas com a palavra. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cantos de alegria. Esse salmo, que antes era só teoria, agora se lia como uma profecia cumprida. Você estava colhendo, não apenas alegria, mas sabedoria, compaixão, resistência. E tudo começou naquele vale que você desejou nunca ter entrado. Ainda dói, sempre vai doer. Existem aniversários que apertam o coração e noites em que a ferida volta a latejar. Mas agora você sabe para onde correr, sabe quem está ao seu lado e aprendeu uma verdade santa e estranha. Deus pode fazer beleza das ruínas, não apagando a dor, mas redimindo tudo o que vem depois. Então você continua orando, não porque tudo está resolvido, mas porque conhece aquele que segura tudo. Você continua caminhando, não porque o caminho seja fácil, mas porque ele caminha com você. E continua confiando, porque mesmo quando dói, você viu o que Deus pode fazer com um coração rendido. O luto não é o fim da sua história. É o capítulo onde Deus reescreve tudo com misericórdia. Amado, se você ainda está no meio do vale, se a perda ainda dói como uma ferida aberta, ouça isso. Deus não está distante, Ele não é indiferente. Ele é aquele que recolhe cada lágrima, que senta ao lado de cada túmulo, que sabe o que é chorar. Ele não apressa o seu luto, nem despreza a sua dor. Ele apenas permanece. E é nesse permanecer que a cura começa. Você não precisa se consertar para ser abraçado por Ele. Não precisa entender tudo para ser consolado. Só precisa estar disposto a se aproximar. Deixar que o Consolador envolva seus braços ao redor da sua alma frágil. Deixe que os salmos sejam sua oração quando sua voz fraquejar. Deixe que Jesus seja sua paz quando as noites forem longas. Deixe que a graça te encontre nos lugares vazios. E quando estiver pronto, deixe a esperança florescer. Não porque a perda foi embora, mas porque o amor nunca foi. Tire um momento agora. Respire profundamente a proximidade dele. Sussurre: Senhor, eu confio em ti. E creia que dessas cinzas algo belo se levantará. Diga amém se isso falou ao seu coração.